Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde o valor nutricional. Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro, é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria.
Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa-alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesebrough, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo, porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. A pizza mais cara que você pode comprar custa cerca de $12.000. Só pode ser cozida por 3 chefes em sua casa e leva 3 dias inteiros para ser feita. Será que os chefes têm que ficar hospedados no quarto de visitas? No Antigo Egito, os trabalhadores eram pagos com comida, recebiam rabanete, cebola e alho como parte de seu salário. Essas plantas eram conhecidas por suas propriedades antibacterianas até então, o que as tornava bastante valiosas. Embora a cor mais popular da couve-flor seja branca, ela também existe nas variedades verde, laranja e roxa. Essas são mais difíceis de cultivar do que a branca, mas não são muito diferentes nos outros aspectos. Quanto ao número total de variedades de couve-flor, existem várias centenas. Para saber facilmente quão frescos estão os ovos, coloque-os em uma tigela de água. Um fresco afundará rapidamente, enquanto um podre flutuará. Ei, o último a chegar no fundo é um ovo podre!